Pessoal, mais algumas definições importantes para vocês aqui, e é fundamental para vocês terem isso bem consolidado na mente de vocês. O que é o dado? Um dado, tá? É um valor que você vai assumir para uma variável. Como assim, Wagner? Vamos supor que você tem massa de pessoas, então você tem a variável massa. Você vai medir a massa de 10 pessoas, então você vai ter um conjunto de dados onde cada pessoa vai ter o seu númerozinho de massa ali. Cada númerozinho vai ser um dado. Tá? Por que isso é importante? Parece intuitivo, mas por que isso é importante? Porque nós trabalhamos com um banco de dados, tá? Com um grande conjunto de dados. Quanto maior for o nosso conjunto de dados, melhores ou mais fácil vai ser para você entender aquele conjunto de dados. Tá? Mais informações você vai ter. Então, quando a gente mede a altura de uma planta e anota a altura, quando a gente mede a massa de uma pessoa e anota, a gente está anotando um dado. Esse dado deve ser passado para uma planilha, tá? Uma planilha de dados. Provavelmente você vai trabalhar com o Excel, tá bom? E o que é uma variável? Variável é uma característica onde você pode coletar informações, tá? E essa característica, essa informação da característica, esse dado da característica, vai variar entre indivíduos diferentes. Tá? Como assim variar entre indivíduos diferentes? Bom, se você pega 10 mães diferentes, provavelmente elas vão ter um número de filhos diferentes entre uma e outra. Mesmo que uma ou outra tenha o mesmo número de filhos, mais ou menos vai variar, né? Vai variar um pouco ali. Então essas informações podem ser variáveis, tá? Podem ser diferentes. Por exemplo, você coleta informações sobre flores, né? Então você andou em algum campo e você foi anotando a cor dessas flores. Nem todas as flores vão ser só brancas, nem todas as flores vão ser só azuis, vai ter uma variação nas cores. Então, cor é uma variável, tá? Mesma coisa, a altura é uma variável, o número de grãos é uma variável, tá? É possível você trabalhar, então, com uma quantidade gigantesca de variáveis para você tentar entender aquele fenômeno que você está tentando estudar, tá bom? E entre variáveis, entre dados, é necessário que você digite corretamente. Porque se você não digitar os dados corretamente, você vai ter problemas nas suas análises no futuro. Tá bem? Pessoal, agora eu vou passar uma informação que ela é extremamente importante, cai em concursos, inclusive, e eu acho legal chamar a atenção disso para vocês. Variáveis, ou variável, ela tem subdivisões, tá? Como assim subdivisões? Existem variáveis chamadas qualitativas e variáveis chamadas quantitativas. Tá? Qual que é a diferença de uma variável qualitativa e uma quantitativa? A qualitativa, você não tem um valor atribuído. Como assim, Wagner? Cores, tá? Cor de flor, por exemplo. Pode ser azul, vermelho, amarelo e assim por diante. Não são números. Tá? Note que você não está trabalhando com números. Então, você não tem exatamente ali uma mensuração. Você não faz uma mensuração com uma régua ou usando uma balança. Você olha e você faz essa qualificação. Tá bom? Então, variável qualitativa tem essa notação. O que é uma variável quantitativa? Você mensura. Tá? Então, quando você mensura, essa variável tem um valor, tem um número atribuído. Ok? A variável qualitativa ela é subdividida em variável nominal. Variável nominal é quando você não consegue perceber uma escala de grandeza ao longo dessas variáveis. Aquele meu exemplo de cor é uma delas. O azul não é maior que o vermelho. O vermelho não é maior que o amarelo. São simplesmente cores diferentes. Mas existem variáveis qualitativas ordinais. Por exemplo, vamos supor que você faz uma pesquisa e as pessoas podem responder essa pesquisa. Só que elas podem responder assim, ó, concorda totalmente, concorda parcialmente, não concorda nem discorda, discorda parcialmente e discorda totalmente. Notem que é possível você organizar isso. Está organizado, tá? Desde a pessoa que concorda totalmente até várias categorias a pessoa que discorda totalmente. Então você consegue ordenar esses números. Então é uma variável qualitativa ordinal, tá? Ou seja, você consegue estabelecer quem é maior do que quem, tá? Essas variáveis ordinais, a gente às vezes trabalha com elas como classes, tá? Então você tem aí pessoas de 0 a 10 anos, 11 a 20 anos, 21 a 30 anos e assim por diante.
Quando você faz esse agrupamento, você tem crianças, jovens, jovens adultos e assim por diante. Então você consegue ordenar em quem é mais jovem até quem é mais idoso, baseado nisso. Mas você pode trabalhar como se fosse uma qualidade, tá? Simplesmente você dá nome, crianças, jovens e assim por diante. Então é uma variável qualitativa, mas você consegue ordenar ela do menor para o maior ou do maior para o menor, vamos dizer assim. E a variável quantitativa tem dois tipos. Tem a discreta. A variável quantitativa discreta, pessoal, é aquela que você não tem vírgulas, tá? Ou, melhor dizendo, você não consegue separar valores entre um e outro. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem 10 pessoas. Morreram 3 pessoas. Tem como morrer 3 pessoas e meia? Tem como isso acontecer? Morreu 3 e meio. Uma está quase morrendo. Não, não é assim que funciona. Ou morreu ou não morreu, ok? Então, o que acontece? A mortalidade, as mortes, é uma variável discreta. As pessoas são variáveis, é uma variável discreta. Tá? Não tem como você contar uma pessoa e meia, 3 pessoas e meia. Tá? Entre o 3 e o 4 não tem valores ali. Tá? Não tem 3,3 pessoas. Isso é uma variável discreta. O que é uma variável contínua? É aquela que atribui casas depois da vírgula. Tá? É aquela onde você faz uma mensuração e entre dois valores você pode ter alguma coisa. Por exemplo, uma árvore mediu 3 metros e a outra árvore 4 metros. Mas pode ter uma árvore com 3 metros,3? Pode. Isso é uma variável contínua. Tá? Então, basicamente, variável discreta é para contagens. Então, você tem sempre um valor inteiro. 1, 2, 3, 4. Você nunca tem 2,1, 2,2. Não tem isso. Tá? E a contínua, variável quantitativa contínua, você tem mensurações. Então, você tem casas. Você pode atribuir casas depois da vírgula. Tá bom? Aqui, pessoal, no material, eu simplesmente coloquei alguns exemplos de variáveis qualitativas, como, por exemplo, aqui, cor de flor, porte da árvore, você pode chamar ela de pequeno, médio, grande, o sexo, tem masculino e feminino, tá? Eu coloquei aqui exemplos de variáveis quantitativas também, para vocês terem uma noção de variáveis quantitativas. Não vou ficar falando de todas, tá? O material vai estar disponível para vocês, mas é importante que você tenha essa noção e consiga separar o que é uma variável qualitativa e quantitativa. Em concurso, geralmente eles colocam algumas variáveis, sei lá, cor de flor, altura, massa, e pergunta se é discreto ou não, e coloca isso como uma questão de múltipla escolha, tá? Aqui também exemplos de variáveis qualitativas, tá? De categorias. Então a gente tem nominal, coloquei alguns exemplos aqui para vocês, sexo de recém-nascidos, diferentes colorações, deixei claro que não tem relação de grandeza, sexo é masculino ou feminino, não tem um que é melhor ou maior do que o outro. Cor, branca não é maior do que azul não é maior do que laranja, e assim por diante. E a mesma coisa, variáveis ordinais, colocando mais exemplos aqui, né? Uma variável ordinal muito utilizada é essa da escolaridade. Pessoas analfabetas que fizeram ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então você consegue estabelecer uma ordem de grandeza de estudo. Quem está no ensino superior estudou mais tempo, tá? Então é interessante a gente utilizar variáveis ordinais para várias pesquisas. Quem trabalha nas humanas usa muito variável ordinal, tá? Muitas variáveis ordinais. Isso é bastante interessante. E variável ordinal você estabelece ordem de grandeza. E eu deixei no material aqui também exemplos de variável quantitativa contínua, tá? Que são mensurações, e variável quantitativa discreta, que são aquelas que têm números inteiros, né? São geralmente contágeis. Então eu vou deixar isso no material para vocês, porque é importante vocês terem vários exemplos, né? Quanto mais exemplos, melhor, tá bom? E para a gente fechar o nosso rol de definições importantes, antes da gente sair para os números, eu quero falar de experimentação ou ensaio. O que é uma experimentação ou um ensaio? Você faz um planejamento. Então, por exemplo, você separa lá 50 pessoas que têm uma doença, e para essas 50 pessoas que têm uma doença, para 25 você dá um remédio, numa determinada dosagem, que você acredita que ela é uma dosagem eficiente, para as outras 25 você dá um placebo, você dá um remédio que não tem nada, na verdade, tá? Mas a pessoa não sabe daquilo. Então você faz isso por quê? Para que as pessoas não fiquem induzidas a achar que vão melhorar ou que não vão melhorar, tá? Porque isso interfere no metabolismo. Então você fez um planejamento, separou grupos de pessoas doentes, para um você dá um remédio, para outra você não dá nada, dá um placebo, dá algo que não tem
não causa danos, mas não vai fazer a pessoa melhorar, tá? E aí você analisa se aquele remédio realmente funcionou ou não, tá? Ou seja, esse planejamento, essa separação das pessoas em dois grupos, você separou as pessoas em dois tratamentos, tá? Então você fez um experimento e separou as pessoas em tratamentos. Vou dar outro exemplo de tratamentos aqui para vocês, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo bem simples e eu vou pegar uma plantação, vou pegar essa plantação, vou separar somente 6 plantas dentro de uma plantação e para essas 6 plantas eu vou colocar um solo normal, o solo da minha região ali, tá? Beleza. E uma outra localidade próxima, ali bem próximo, eu vou colocar de novo uma outra plantação, um pedaço de uma plantação, e eu vou colocar um determinado fertilizante numa determinada dosagem. Sei lá, 25% de fertilizante, tá? Daquele fertilizante que eu estou utilizando. E em outro, eu vou colocar uma dosagem maior, 50% de fertilizante misturado àquela terra. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Tratamento 1, que eu não fiz praticamente nada. Tratamento 2, que eu botei uma certa porcentagem de fertilizante, 25%. E um tratamento 3, que eu coloquei mais fertilizante ainda. Ou seja, eu fiz um experimento e eu organizei as minhas plantas em 100 fertilizante, 25% fertilizante, 50% fertilizante. Ou seja, eu tenho 3 tratamentos no meu experimento. Saber o que é um tratamento é fundamental para você aplicar estatística. Porque geralmente estatísticas vão comparar tratamentos diferentes.